tarde, alunos. Continuando a disciplina, de desenvolvimento de sistemas de controle, eu sou a professora Stephanie Micaeli e vamos para a nossa quarta aula dessa disciplina. Nessa terceira semana, vamos estudar as especificações técnicas do projeto. Então, para isso, um projeto tem tanto a parte elétrica, como mecânica, como hidráulica e pneumática, e também a instrumentação e controle da forma geral, que é todas essas partes unidas, operando simultaneamente. Então, como fazer essas especificações? É o que vamos ver nessa semana. Então, as especificações técnicas do projeto. O que seria isso, Então, nessa semana, vamos utilizar um exemplo prático, que é uma linha de cozimento de bebidas lácteas, e através desse projeto, vamos aprender a interpretar as especificações técnicas dos projetos envolvidos, tanto a parte mecânica, como a elétrica, a pneumática e hidráulica, e a instrumentação e controle, que é tudo isso operando simultaneamente. Então, agora veremos uma parte muito importante no decorrer do projeto, que é os cuidados que devemos ter com os problemas que irão ocorrer no decorrer do tempo. Então, um técnico de automação tem que estar atento às mudanças que podem ocorrer no escopo do projeto. E tem que fazer a comunicação com os envolvidos para garantir a qualidade do projeto, além de fazer também treinamentos e administração dos recursos humanos, que é a administração das pessoas que estão envolvidas no projeto. Também tem a questão do gerenciamento dos suprimentos, que é em relação aos produtos, serviços e softwares que vão ser necessários para realizar aquele projeto. Pode ser adquirido também através de investimentos, por parte dos principais investidores, ou também pelo técnico responsável pelo projeto, Ele também tem que ter noções genéricas para a interpretação e decisão em relação aos produtos. Por exemplo, ele tem que ter noção sobre os instrumentos que vão ser utilizados no projeto, seja ele motores, CLP, programação, válvulas, entre outros. E, além de que, tem que ter o conhecimento dos softwares, que são necessários para fazer a programação desses componentes. Então, você tem que gerenciar esses projetos através dos critérios que você estabeleceu para a realização desse projeto, além dos documentos, dos formulários, das normas, dos padrões, enfim, todo passo a passo necessário para desenvolver o projeto. Então, você tem que acompanhar, para ver se está sendo realmente feito no decorrer do projeto, todos os critérios, todos os documentos, todos os formulários estão lá e estão sendo cumpridos. Então, com essas informações, o técnico da automação deve buscar a economia do investimento, homem-hora, e a contratação de serviços da melhor maneira possível, para poder que esse projeto tenha o menor custo possível. Então, o técnico de automação deve conhecer as principais tecnologias utilizadas e as principais formas de especificação técnica de um controle de automação, Então, ele tem que ter realmente essa visão geral do projeto, de toda a parte da especificação técnica, do controle, do planejamento. Então, realmente, são atribuições muito importantes para um técnico de automação. Também ele tem que ter os conceitos de produto, serviços e os resultados que o projeto deve atingir. E quando esses resultados forem diferentes do esperado, então o técnico de automação tem que ser capaz de adaptar, ver melhores formas de
resolver os problemas que podem ocorrer, com certeza, né, vão ocorrer no decorrer do projeto, que é muito difícil um projeto realmente seguir tudo que você planejou. Provavelmente, na maioria das vezes, ocorrem esses problemas em que o técnico de automação tem que ter esse conhecimento técnico e de planejamento logístico para que esses empecilhos não prejudiquem tanto o projeto e o prazo, o custo, tudo isso que a gente viu nas aulas anteriores. Então, essa gestão, né, é realmente muito importante e é um papel crucial do técnico de automação. Para iniciar, vamos introduzir o que se espera, né, do projeto mecânico. Então, no nosso livro-texto, ele fala que os profissionais, né, que desenvolvem esses projetos mecânicos têm que conceber, né, ou seja, receber alguns projetos, ou podem eles mesmos projetar, ou construir, testar, ajustam também e demonstram o funcionamento daqueles protótipos, né, que são necessários para fazer o projeto, para ver se atende os requisitos previamente estabelecidos e gerando também registros necessários, né, para que possa ser aprimorado ou não, ou já está dentro do esperado. Também eles utilizam os recursos, né, empregados para garantir a qualidade desses serviços, segurança das pessoas envolvidas e também preservação ambiental. Então, um projeto mecânico tem que englobar tudo isso, tanto a segurança como a preservação ambiental e usar todos os recursos necessários para que essa peça, né, saia de qualidade e forneça segurança. Neste tópico, iremos conhecer as especificações técnicas de um projeto mecânico a partir de uma situação-problema, que no nosso caso vai ser o desenvolvimento de um redutor que atenda a determinadas especificidades do projeto. No nosso caso prático, se trata de um tanque de cozimento de bebidas lácteas, no qual será instalado um redutor para o misturador, de forma que atenda às características. Quais são elas? O espaço, que é limitado, né, para a montagem do redutor, e também a baixa rotação do misturador, que deverá ser proporcionada pelo redutor. Então, tem um motor e acoplado a esse motor terá um misturador. Então, aqui são os vários modelos que existem no mercado sobre isso, né? Então, aqui está um motor, né? Esse motor terá um redutor acoplado e esse redutor vai fazer com que esse eixo aqui gire na velocidade que eu desejo, né? Então, existem vários tipos no mercado, né? Existe esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Mas no nosso caso, nenhum do mercado oferece o que precisamos, né? Que é um espaço reduzido para poder caber na nossa planta industrial. Então, no caso, vai ser necessário elaborar um novo redutor para que cumpra as funcionalidades e os tamanhos que a gente almeja. Então, o problema mecânico que encontramos, né, nessa situação problema é construir um redutor de forma a que caiba naquela planta industrial que estamos estudando. Nessa pesquisa, não tinha nenhum redutor no mercado que tenha os tamanhos específicos para caber naquele local. Então, para isso, para solucionar esse problema mecânico, será necessário desenvolver um redutor especial para esse cozimento, né? Que atenda também às especificidades citadas. Então, o técnico de automação tem que conhecer todas as etapas do desenvolvimento de um projeto mecânico, que são planejamento, desenho de um produto e documentação, a usinagem do produto,
o tratamento superficiais e térmicos, montagem, teste e aprovação do produto em campo. Então, todas essas etapas são necessárias para resolver um problema mecânico. Então, para isso, é necessário fazer o planejamento. Então, nessa etapa, é a primeira etapa, né, de um projeto, é o planejamento dele, e se dá que os técnicos envolvidos nesse projeto devem reunir e realizar o planejamento, ou seja, definir um passo a passo de como vai ser realizado aquela etapa do projeto, que no nosso caso é a etapa mecânica, e determinar as fases do projeto, por meio do gráfico mais conhecido, né, a espinha de peixe, que vocês usaram na cadeira de gestão da manutenção e manutenção. Então, nesse gráfico de espinha de peixe, nesse diagrama, temos tanto as etapas, que será a redução, a rotação, o custo, o torque, a montagem e a dimensão. Então, são esses daí os passos que são necessários para fazer o redutor. Então, na rotação, deve ser especificada conforme a necessidade da mistura do produto final. Ou seja, qual a rotação que é necessária para realizar nesse processo, né? Para que eu possa ter a fabricação do leite, né? O custo. O custo do redutor deve estar especificado conforme os recursos financeiros. Então, a gente viu que num projeto tem um custo, né? Disponível e ele tem que estar dentro desse orçamento. O planejamento tem que ter a relação do custo-benefício do produto, né? Então, o redutor tem que ter essa relação de custo-benefício. As dimensões. As dimensões do redutor devem ser limitadas de forma que possa ser ajustado no espaço disponível. Então, vimos que a dimensão que temos lá na nossa planta industrial é menor do que as existentes no mercado. Então, vai ser necessário que faça um redutor de tamanho reduzido, para que possa caber na nossa planta industrial. E a redução, né? Vai ser a relação entre as engrenagens que devem ser especificadas. Por exemplo, a redução de 1 para 10. Isso significa que a saída deve ser 10 vezes menor do que a rotação da entrada. Então, isso aí estabelece a relação de redução em que o redutor vai proporcionar nesse motor. E o torque? O torque é a força do eixo de saída do redutor, que deve ser suficiente para realizar a mistura do produto final. Então, ele tem que ter essa força necessária para poder fazer a mistura do produto final. E, por fim, né, a montagem. Esse redutor deve ser feito entre o eixo do motor e a haste do misturador, para que seja feita a redução da velocidade do motor e faça a mistura da substância. Então, como a gente viu, né, anteriormente, até fiz passo a passo com vocês como é feito no MS Project. Então, também, para fazer o planejamento, a gente coloca lá no MS Project cada etapa que deve ser feita, os custos, a quantidade de dias, para que a gente consiga ser mais fácil esse planejamento e também o acompanhamento, né, durante o projeto. Então, é muito importante fazer também o planejamento do MS Project. No projeto mecânico, também é necessário o desenho do produto e a documentação dele, né? Então, no projeto, depois que o planejamento for concluído, o técnico de automação passa para a etapa de desenho do produto. Então, deve-se fazer um croquis ou um esboço. Você já pode fazer esse croquis em alguma ferramenta computacional, né, AutoCAD, que vocês viram como usar essa ferramenta em Fundamentos da Mecânica, ou pode fazer no papel mesmo um esboço, de acordo com o planejamento e as especificações do projeto que vocês fizeram a análise. Então, aqui é uma imagem tirada do livro do croquis do redutor especial de cozimento.
Então, isso aí é uma das primeiras etapas após o planejamento ser feito. Depois de ser realizado o croquis, deve fazer um desenho mais elaborado. Existem várias ferramentas, existe o AutoCAD 3D, mas também existem os softwares mais específicos para modelagem, que é o SolidWorks ou Inventor. Então, você consegue fazer uma imagem 3D desse redutor para que fique melhor na usinagem do mesmo. Nesse nosso exemplo prático, a montagem do equipamento vai ser realizada junto com o tanque de cozimento, né? De acordo com o nosso projeto prático mecânico. Então, essa aqui é a imagem do tanque e o nosso redutor vai estar acoplado a esse tanque junto com o motor, para poder fazer a mistura da substância que está aí dentro do tanque, né? Também será necessária os desenhos mais detalhados de cada etapa. Então, o projetista tem que detalhar peça por peça para poder ter as dimensões corretas para poder realizar a usinagem dela. Então, aqui tem a primeira imagem que trata das peças laterais, né, do redutor especial. Então, tem todas as dimensões, os diâmetros que tem que ter nessas peças laterais. Também tem a imagem, né, que mostra o desenho das buchas e do eixo do nosso redutor especial. Então, tem aí os diâmetros, o tamanho da rosca, o eixo, o diâmetro de cada parte. Tem também o desenho dos distanciadores do redutor especial. Então, tem todos os tamanhos, né, que tem que ter esses distanciadores, o tamanho da rosca, então todo esse detalhamento. Tem também, né, o desenho da plataforma do redutor especial. Então, tem todas as dimensões que ela deve ter para poder facilitar na hora da usinagem. E tem também esse desenho das engrenagens do redutor especial, para poder ficar todos os tamanhos bem certinhos na hora da usinagem e dar adequadamente no tamanho que é para ser projetado, né? Que deve ser o espaço que tem lá na planta industrial. Então, concluindo, né, a etapa do desenho do produto e a documentação, depois da realização de todos os desenhos e detalhamentos necessários, o técnico de automação deverá fazer o desenho tridimensional, com todas as peças do projeto. Assim, o técnico deve avaliar testes como resistência, tração, compressão, torque, velocidade final, a velocidade do redutor, da rotação. Também vai ter essa visão aqui explodida, né, de cada peça do projeto, para que possa ser feito reajustes e melhorias necessárias. Então, tem que fazer todos esses testes, porque senão, se essa peça for reprovada em algum deles, né, no teste da resistência, no teste da redução, que ela tem que ter adequada para esse processo, se ela falhar em alguma dessas etapas, precisa ser feita uma nova peça, ou adaptar uma parte dessa peça para que seja melhorada, né? Só uma dessas partes que podemos ver que são várias, né? Tem um total 12 partes, essa vista explodida. Então, se uma dessas partes falhar, ela pode ser feita a um melhoramento individual, ou se não, vai ter que, dependendo do caso, vai ter que fazer toda a peça novamente para que ela seja aprovada nos testes de qualidade. A próxima etapa é a usinagem, tratamento e montagem do produto. Então, depois que ser feita a visão explodida das peças que vai ter, o processo de usinagem precisa ser feito.
e ele utiliza esses desenhos das peças que foram elaborados para que siga exatamente os desenhos, né? As dimensões feitas, que foram testadas e aprovadas. Então, cabe ao técnico de automação passar para o mecânico de usinagem os desenhos necessários para as máquinas realizem as respectivas usinagens, como torna, fresadeira, furadeira, entre outros. Então, dependendo do processo, pode ser necessário utilizar máquinas CNC, ou seja, máquinas de comando numérico computadorizado. Então, essas máquinas, elas são bem mais robustas, né? Como pode ver aí, é de grande porte, e elas conseguem fazer as peças de nível de precisão muito bom, né? Bem detalhado do tamanho que foi projetado e foi testado. Então, essas geralmente são feitas nessas máquinas CNC, dependendo do processo. Então, por que geralmente se utilizam máquinas de CNC, né? Quais são as vantagens que ela oferece? Então, a maioria das empresas utilizam ela porque elas são mais confiáveis, garantem maior precisão e excelente acabamento superficial das peças que são usinadas. Elas têm diversas vantagens, como a rápida preparação da máquina, a alta flexibilidade no trabalho, a fácil e rápida alteração do programa do CNC, né? Também ela oferece a correção de medidas durante o processo, então, no decorrer do processo, você pode fazer a correção de algumas medidas. Também tem o trabalho dos parâmetros, né, de corte otimizados, então tem um corte mais preciso. Ela tem também altas rotações do fuso principal, tem altas velocidades de avanço rápido. Também oferecem a aplicação de ferramentas de corte de alto rendimento, além do conforto operacional, e também é necessário uma menor quantidade de manutenção mecânica. Então, aqui é a imagem real, né, de uma máquina CNC no mercado. Então, e depois da peça ser terminada? Será que já está finalizado mesmo? Então, não, né? Depois da usinagem das peças, o mecânico de usinagem ele vai fazer os tratamentos térmicos e superficiais que são necessários para melhorar propriedades mecânicas, como dureza, ductibilidade, resistência à tração, à compressão. Também tem que melhorar as propriedades superficiais, com o processo de nivelamento, cromagem, bicromatização. Então, esses processos vão fazer com que a peça se torne mais rígida, de melhor qualidade, que dure mais. Então, quando termina a peça, tem que passar por esses processos para poder melhorar sua qualidade. Então, no nosso caso, do redutor mecânico, ele vai passar por alguns processos, que serão a têmpera e a cementação. Esses processos, eles são tratamentos térmicos, que vai ajudar na melhor qualidade da nossa peça. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esses processos térmicos em que nossa peça vai ser sujeita. A primeira delas é a têmpora, que a finalidade é manter o elemento duro, porém frágil. Essa técnica tem que ser aplicada de forma localizada e em toda a peça, né? Na totalidade da peça, dependendo da forma do aquecimento, a dureza final é definida pelo teor de carbono. A temperatura em que a propriedade é avaliada depende da capacidade, se é maior ou menor, do aço a adquirir a dureza em relação ao processo de resfriamento, determinando a profundidade
e a distribuição da dureza da peça após a têmpera. Então, depois desse processo, ele consegue ser uma peça dura, né, porém frágil. Então, esse processo é o primeiro para melhorar, o primeiro processo térmico para melhorar a qualidade. Depois desse, é feita também a cementação, que é a introdução do carbono ao aço. Esse processo, ele forma uma camada superficial de martensita, de alto carbono. E esse material, né, depois do processo de têmpera, ele resulta em durezas superficiais bem elevadas. E esses ácidos são classificados como ácido para cementação, que possuem um teor de carbono em torno de 0,2. E para isso, né, o núcleo da peça precisa permanecer com a dureza mais baixa do que a superfície, portanto, é tenaz. Então, esses são os dois processos térmicos principais que serão feitos na nossa peça. Então, depois desse processo térmico, a nossa peça irá passar por tratamentos superficiais. Esses tratamentos melhoram, né, a qualidade do produto. Ele pode ser diversos, como cromo duro, oxidação negra, bicromatização e níquel químico. Para o nosso exemplo, o técnico de automação escolheu o níquel químico, porque ele possui excelentes propriedades antioxidantes e também tem um ótimo acabamento. Então, isso faz com que a peça se torne de melhor qualidade e melhor duração. Esses processos industriais são muito utilizados. Por quê? Porque apresentam, né, várias vantagens em relação à montagem mecânica, porque esses produtos são fabricados de maneira mais fácil, né, além de que podem ser desmontados e reagrupados em locais remotos, porque muitas vezes eles são feitos são produzidos em locais em que oferecem o melhor custo, né? Que as pessoas mais barato. Geralmente ele faz essa produção em países subdesenvolvidos para depois criar e montar na fábrica, né? Onde tem a principal parte lógica, avançada. E essa parte bruta da fabricação das peças, eles geralmente botam onde a mão de obra é mais barata, em países subdesenvolvidos, e também os custos, né, com o material bruto é mais em conta também. Então, como essas peças são deslocadas de um local para o outro, ela é facilmente desmontada, né, com os conjuntos mecânicos, e esses produtos podem ser facilmente atualizados. Pode, por exemplo, atualizar uma peça ou outra, como ele se desmonta, então é mais fácil atualizar peças isoladas. A última etapa do projeto mecânico é o teste e a aprovação do produto na bancada. Então, depois de ser feita, né, os processos de tratamento térmico e superficial, essas peças feitas têm que ser levadas para uma bancada para que seja possível realizar testes e verificar se o redutor atendeu ou não às especificações dele, né? Se ele realmente foi produzido de qualidade, que está atendendo os critérios que eu estabeleci para que eu possa realmente colocar, após esses testes, colocar no processo. Então, por fim, depois de todos os testes serem feitos, do planejamento, dos desenhos, dos testes, é a hora de finalmente fazer a instalação do produto em campo. Então, finalizando o processo, o técnico de automação tem que ir a campo e instalar ele no local, né? No nosso caso, será num tanque da planta de cozimento de bebidas lácteas e o técnico de automação tem que ser responsável por fazer a instalação do equipamento. E
quando ele estiver instalado, tem que fazer os testes finais, né, de instalação, para ver se realmente está fazendo a redução da forma correta, do planejado, enfim, fazer os ajustes finais para realmente constatar que está tudo certo como foi planejado, né? Ele está cumprindo a funcionalidade dele corretamente. Além do projeto mecânico, é necessário também realizar o projeto elétrico. E no nosso caso prático, será para determinar, né, as características do motor elétrico mais adequado para o tanque de cozimento de bebidas lácteas, que é o nosso caso problema. Então, nessa parte do projeto elétrico, vamos especificar esse motor, quais as características são necessárias para fazer o processo de escolha, né, mais adequada do motor elétrico. No projeto elétrico, um item bem importante é a energia elétrica. Então, todo projeto elétrico é necessário ter a fonte, que é a energia elétrica, para poder fazer a alimentação das máquinas. Então, todo o processo de manufatura, como tanques, fornos, painéis de controle, esteiras, entre outros, ele precisa, né, da energia elétrica para poder funcionar. E um projeto elétrico tem que ter a finalidade de reduzir essas perdas de energia elétrica para aumentar o rendimento e aproveitamento dos processos. Então, como pode ver aqui, uma indústria, né? Essa indústria aqui bem iluminada. Então, dentro dela está acontecendo processos elétricos, né? Motores, esteiras girando. E, ao final, tem que ter uma conta de luz reduzida, né? Ele quer que os equipamentos tenham o melhor rendimento para que, no final, no processo, tenha um menor consumo de energia elétrica, porque o consumo de energia elétrica é despesa, né? Despesa para a indústria. E nenhuma indústria quer que essa conta de energia seja muito elevada. Então, quanto mais reduzir esse valor, melhor para a indústria, porque ela vai obter mais lucro. Então, como toda etapa, é necessária o planejamento. E como se dá esse planejamento da parte elétrica, né? Então, no projeto elétrico tem que ter algumas etapas, que são as especificações do motor e suas características, a demanda e a carga instalada, o esquema elétrico da partida do motor, o desenho das instalações onde será instalado o motor, os documentos do projeto, a instalação elétrica do motor em campo. Então, tudo isso é necessário, são as etapas que são necessárias para efetuar o projeto elétrico. Então, ao especificar o motor elétrico e suas características, é necessário avaliar alguns critérios. Quais são esses? É a característica da rede de alimentação, como o tipo, a tensão, a frequência, também as características do ambiente, como altitude, temperatura, agressividade, né? Então, se o motor vai suportar essas características de temperatura, de exposição ao sol, se caso ele precisar ficar no sol, ou se ele vai estar no local frio, então tudo isso tem que ser analisado. E também a característica da carga, né, acionada, como a potência necessária para acionar essa carga, qual a rotação, quais são os esforços mecânicos. Então, essas características são muito importantes para fazer a especificação do motor elétrico. Então, existem vários motores no mercado, como pode ver nessa imagem. Então, cabe ao técnico de automação fazer as características, né, fazer essa compra de forma que esse motor ele apresente os melhores rendimentos, o melhor custo-benefício também para a empresa, e que ele atenda às necessidades do projeto. Então, tudo isso tem que ser analisado e cumprido.
Então, outro passo importante é a escolha do motor. Então, para escolher o motor, existem vários tipos, né, no mercado. Existem os motores CC, que é de corrente contínua. Então, precisa de uma fonte contínua para poder alimentar esse motor. Geralmente, a nossa rede, né, é de corrente alternada. Então, teria que ter essa fonte de corrente contínua instalada na fábrica para poder alimentar esse motor. Então, no nosso caso, foi escolhido um motor de corrente alternada. O que motivou essa decisão é que são os motores que são mais utilizados na indústria, né? Por causa do fato que eu falei anteriormente, que a distribuição da energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada. Então, não há necessidade de um conversor. Caso eu colocasse um motor de corrente contínua, teria que ter um conversor para transformar de alternado para contínuo. Então, isso ia representar um custo maior. Então, como funciona esse motor de corrente alternada? Então, a corrente alternada, ela vai gerar um campo, esse campo aqui, norte e sul. Mas, como é um alternado, né, esse polo norte e sul, ele vai ficar se oscilando, não vai ficar fixo, feito um motor de corrente contínua, né, que seria só o norte e sul sempre. Já na alternada não, esses polos, a gente vai entender mais para frente, no próximo slide, como funciona, mas esses polos aqui vão ficar se alternando, do norte e sul. E pela lei de Lenz, quando esse fluxo varia, é induzido no condutor, gera uma tensão nos terminais. E essa tensão faz com que gere uma corrente e proporcionalmente consiga ficar girando, né? Girando por quê? Porque vai gerar uma tensão induzida e essa tensão induzida também vai ter polaridade, norte e sul. Então, vocês sabem que polos iguais se repelem e polos contrários, por exemplo, norte e sul, se atraem. Então, esse polo induzido nessa espira, por exemplo, se o polo induzido nessa espira for o norte, ele vai ficar querendo ir para o sul, né? Ser alinhado com o sul. E assim vai ficar girando o eixo do motor e assim convertendo a energia elétrica em energia mecânica, né? No eixo do motor. Então, antes a gente vai fazer uma breve revisão sobre circuitos, né? Em relação a tensões trifásicas, tensão entre fases, tensão fase neutra, que são muito importantes para entender tanto a rede elétrica como as especificações do motor. Então, como eu disse anteriormente, tem uma rede trifásica aqui, o VW ou RST, que alimenta o motor. Como ele está aqui, no nosso caso, é um motor de tensão induzida, de gaiola de esquilo, ele vai vai ficar nessa polaridade aqui, depois da tensão ser induzida nele, né, devido à variação do fluxo, na polaridade norte e sul. E em cada momento aqui que a fase é máxima, ele vai ficar norte, sul, então esse eixo vem para cá, vai girando nesse sentido. E depois o máximo vai ficar aqui no V. Então ele vai começar a girar nesse sentido, tentando acompanhar o sul, tentar acompanhar os nortes. E você vê cada fase, você consegue ver que ela vai do zero, né, até o máximo, depois oscila, vai para o zero, depois fica no terminal negativo. E assim, por isso ela é chamada de alternada, né? Uma hora ela está no positivo, outra hora ela alterna para o negativo. E aqui também é a representação fasorial dessa onda, porque é um artifício matemático, né? Porque facilita muito fazer as contas
transformando essas ondas senoidais em fasores. Ao se projetar também a onda V, ela pode perceber que ela vai ter uma certa defasagem entre elas. Essa defasagem é de 120 graus, que são a defasagem entre uma onda e a outra. Assim, faz com que esse polo, o rotor do motor, tente acompanhar o campo girante que foi feito pelas três fases. Ao inserir a última fase, né, a fase W, você consegue ver tanto a representação fasorial aqui, como a onda, né, a forma de onda. Então, você consegue ver que uma está 0, outra está 120 e outra está 240, ou seja, estão defasadas entre elas 120 graus. E assim consegue fazer com que o motor gire. Se você trocar a polaridade, por exemplo, trocar do U para o V, você vai conseguir fazer com que esse rotor gire em outro sentido. Ou seja, se ele estava girando no sentido horário, ele vai girar no sentido anti-horário, devido a essa troca, porque o campo girante vai girar para o sentido oposto ao inicial antes da troca, né? Por isso que é feita a inversão da rotação, né? Em muitos casos, como vocês viram em acionamentos, a partir da reversora, ela utiliza essa troca das fases para poder fazer a reversão do motor. Então, temos aqui a fase A, a fase B, a fase A, a fase B e a fase C, que são representadas dessa maneira, né? Defasadas o ângulo aqui de 120 graus. Então, cada uma delas tem 120 graus entre si de defasagem. A tensão que surge entre uma fase A e uma fase B, ou da fase B com a fase C, é tensão entre fases, né? Porque você não está pegando fases diferentes e medindo a tensão entre elas. Então, essa tensão vai ser a tensão de fase, chamada também tensão de linha. Já em relação à tensão da fase em relação ao neutro, é chamada tensão de fase. E ela é a tensão entre qualquer uma das fases, né, e o neutro. Então, isso é chamada tensão de fase e neutro. Então, para relacionar a fase de linha, tensão de fase com tensão de linha, a gente utiliza a relação de seno e cosseno, sabendo que esse comprimento aqui é o sobre 2, né, é metade da tensão entre fases, e esse tamanho aqui, né, desse tamanho aqui até aqui, é a própria tensão de fase. É também chamada tensão de fase ou tensão de fase neutro. A tensão entre fases é chamada também tensão de linha. Então, eu sei que o cosseno de 30, o que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é o sobre 2, sobre a hipotenusa, que a hipotenusa aqui é o 2, que é a tensão de fase. Então, se eu quero relacionar o com o 2, né? Eu sei que o cosseno de 30 fazendo aqui meio pelos extremos, temos que o cosseno de 30 vezes a tensão de fase, que é o 0, tensão entre fase e neutro, vai ser igual à tensão de linha, que é a tensão entre fases, sobre 2. Sendo que o cosseno de 30 é quanto? É a raiz de 3 sobre 2, que vai ser vezes a tensão de fase
vai ser igual a tensão de linha sobre 2. Então, aqui eu posso cortar, né, o 2 com 2 aqui, ficando essa representação aqui, que tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes tensão de fase. Então, assim eu consigo relacionar a tensão de linha com a tensão de fase. Então, quando se chama 380 220, a tensão de 380 é a tensão de linha da nossa rede trifásica. E os 220 é a tensão de fase. Como é que eu relaciono elas? Se eu pegar esses 220 e multiplicar pela raiz de 3, eu vou obter aproximadamente 380 volts. Então, tem que se observar porque o motor, se ele for 380, 220, eu não posso ligar ele em delta, ou seja, em delta. Aqui, vamos supor, um motor. Isso aqui é a ligação em delta. Se eu aplicar aqui 380, né? E ele suporta, na placa do motor está dizendo 380, 220, então ele vai queimar, porque quando eu tenho essa relação, o motor suporta no máximo a menor relação, cada bobina, né? Então, essa bobina aqui só suporta 220 volts. E eu estou aplicando 380. Então, eu vou queimar esse motor. Então, essa é uma observação muito importante ao fazer partidas de estrela-triângulo, por exemplo, com motores que tem na placa 380 220, em que a nossa alimentação na rede trifásica é de 380. Então, como eu disse anteriormente, raiz de 3 vezes a tensão de fase, que é de 220, dá os 380, né, que é a tensão de linha. Então, 380 vai estar entre a fase A e C, ou entre a fase A e B, e 220 é entre uma delas, né, e o neutro, que vai dar 220. Então, como podemos aqui ver, a tensão entre a fase e o neutro é 220 volts. Então, quando a gente tem uma rede trifásica, a gente pode fazer o balanceamento das cargas, ou seja, esse motor aqui, ele vai usar as 3 fases. Já esse chuveiro, ele vai precisar só de uma fase do neutro. Então, assim, eu vou balanceando as cargas, né, em cada fase para que nenhuma fase fique mais sobrecarregada que a outra, né? Eu tento ao máximo equilibrar as fases. Tem alguns locais que a rede é 220 e 127, ou seja, a rede trifásica é de 220 e a monofásica, né, a de fase e neutro, é de 127. Então, depende também da sua concessionária local. Nesse caso, multiplicando a tensão de fase 127 vezes raiz de 3, vai dar a tensão de linha de 220. Então, aqui, nesse caso, os 220 vai estar entre as linhas, né? Entre cada fase. Já entre fase neutro, né? Vai ser de 127. Então, agora que a gente já entende mais sobre tensão de linha e tensão de fase, se temos uma rede de 380, então essa tensão de linha é do valor 380. E o motor está ligado em estrela, então significa que cada bobina dele vai ter 220 volts, porque vai dividir essa tensão de linha por raiz de 3. Mas se caso eu for ligar ele em estrela, a tensão de linha tem que ser 220, porque se for maior, né, do que 220, se for, por exemplo, 380,
essa bobina vai queimar, né? Como a gente viu anteriormente. Então, existem vários tipos de tensão, né? Que os motores de 6 terminais podem oferecer. Tem 220, 380, tem 380, 660 e tem 440, 760. Ou seja, se eu for ligar estrela triângulo e não mudar a tensão trifásica da rede, eu tenho que usar, só posso fazer a partir de estrela triângulo em motores de 380 a 660. Aí não corre o risco de queimar, porque a tensão que cada bobina suporta é 380. Mas se caso eu fazer estrela triângulo no motor que é 220 e 380 e não mudar a rede para baixar, né, ela para 220, então eu vou queimar esse motor, porque ao ligar em estrela, em triângulo, ele vai ser aplicada a bobina 380 e ela não vai suportar, né, porque ela só suporta 220. Então essa bobina vai queimar e o motor vai queimar e o prejuízo é grande. Então não se pode, tem que ter essas precauções a fazer a ligação dos motores. Então, vimos que uma das características, né, da alimentação do motor elétrico é a tensão nominal. Essa tensão é a tensão pela qual o motor foi projetado. Então, a gente viu que tem que ter essa precaução, né? Se for também mudar de ligação, tem que ver se aquele motor suporta aquela tensão que está sendo aplicada nele. Então, como vimos, a tensão de funcionamento é algo muito importante no motor. No nosso caso, o nosso motor vai ser feita, dependendo do caso, né, da especificação do motor, como a gente viu, ela pode ser feita em estrela ou em triângulo. Só tem que ter atenção em relação à alimentação, porque se a tensão for trifásica de 380 e os dados de placa for 220 e 380, ele não vai conseguir ser ligado em triângulo, certo? Então, no nosso caso, no nosso exemplo prático, o motor escolhido é trifásico de 380 e a ligação é uma partida direta em estrela. Os motores monofásicos, a potência dele é calculada multiplicando a tensão de fase e neutro vezes a corrente de carga vezes o cosseno do ângulo. Esse cosseno do ângulo é também muito popularmente chamado de fator de potência. Então, é representado pelo esse cosseno. Já o circuito trifásico é calculado essa potência trifásica pela raiz de 3 vezes a tensão de fase, né, tensão de linha, vezes a corrente da carga, vezes também o fator de potência. Então, eu posso calcular o circuito monofásico dessa forma ou o circuito trifásico dessa forma. Os circuitos monofásicos e bifásicos, eles estão também relacionados. Eu sei que o circuito trifásico é 3 vezes o circuito monofásico. Então, eu posso substituir aqui, então, o circuito monofásico por essa fórmula daqui. Então, substituindo fica dessa maneira. E eu sei a relação entre a tensão de fase e a tensão de linha. Então, tensão de linha sobre raios de 3 vai ser igual a tensão de fase. Então, eu substituo isso aqui por essa fórmula aqui. Aí, aplicando a radiciação, aqui fica em cima raiz de 3 e aqui raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3. Aí eu posso cortar esses daqui, né, que vai dar 3 com esse 3 aqui. Então, fica essa relação aqui da potência trifásica, que é raiz de 3, tensão de linha, vezes corrente da carga, vezes o cosseno do ângulo, que é o fator de potência. Então, raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente, vezes o fator de potência, ele vai calcular a potência fornecida. Sendo que
No processo, né, de um motor elétrico, vai ter as perdas no ferro, vai ter perdas no cobre, vai ter perdas mecânicas, vai ter perda por causa da ventilação, né, que geralmente se acopla um ventilador no eixo do motor para poder, ao ele girar, já ir ventilando também. E tem também a potência mecânica que é utilizada, né? Então, tem as perdas, então essa potência fornecida vai, após ser tirada todas essas perdas, vai sobrar a potência que realmente vai ser utilizada pela máquina. Então, pessoal, para calcular a potência elétrica absorvida, a gente tem que pegar os dados de tensão de linha, a corrente e o fator de potência do motor. Assim, a gente calcula que a potência elétrica absorvida da rede vai ser raiz de 3 tensão de linha, corrente, vezes o fator de potência, que é o cosseno do ângulo. E dessa forma a gente consegue calcular a potência. Então, como vimos, a potência mecânica útil é o que realmente é utilizada pelo motor após todas as perdas, né? Então, no nosso motor que estamos trabalhando, vai ser uma carga, ele vai precisar girar, né? Uma carga de 900 kg/força, num comprimento da haste que é de 10 metros. Então, a energia necessária vai ser 900 vezes 10 metros, então fica 9.000 kg/força. Esse motor tem que ser capaz de girar essa carga por aproximadamente 900 segundos. Então, como calculamos a potência necessária? Então, temos a carga de 9.000 dividido pelos 300 segundos, ficando 75 kg/força. Isso aqui equivale a um cavalo-vapor. Então, por isso é que a nossa potência do motor será um cavalo-vapor. Isolando a corrente de carga das equações que a gente viu anteriormente, então, para o circuito monofásico, vai ser a potência dividido pela tensão de fase em neutro vezes o cosseno do ângulo. Já para o circuito trifásico, vai ser a potência trifásica dividido pela raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes o cosseno do ângulo. Então, essas duas formas, se for monofásico é a primeira, e se for circuito trifásico é essa segunda opção. Agora, vamos saber identificar a corrente nominal do nosso motor. Então, depois que calcular, você também pode identificar esse valor na própria placa do motor. Então, nosso motor vai ser de 1 CV, da ligação estrela, 380, e a corrente vai ficar 1,68 ampere. Então, se você observar aqui, você tem a tensão, se ele for em delta, e tem a ligação se ele for em Y. A tensão, e aqui é a corrente se ele for em delta, e a corrente se ele for em Y. Então, você pode observar aqui nesses dados para obter a corrente nominal do motor. Outro ponto importante é a corrente da partida. Sabemos quando o motor parte, ele tem que vencer a inércia inicial. Então, a corrente de partida inicialmente é bem mais elevada do que a nominal. É cerca de 6 a 10 vezes o valor da corrente nominal. Essa sigla IP sobre N expressa quantas vezes vai ser a corrente de partida em relação à corrente nominal. Então, você pode observar aqui nos dados de placa que a corrente de partida nesse motor vai ser 7,3 vezes a corrente nominal. Então, vai ser aproximadamente 7,3, né? Arredondando mais, quase 7 vezes, um pouco mais de 7 vezes a corrente nominal será necessária para ter a corrente de partida. E nisso, a gente tem que fazer o dimensionamento dos cabos, né? Porque como inicialmente vai ter esse pico de corrente, se você projetar o cabo para só suportar a corrente nominal,
no momento da partida, vai poder aquecer. E se for por muito tempo, né, esse valor pode até ter o aquecimento e até incêndio por causa desse mau dimensionamento do condutor. Outra característica é a inversão da rotação, né? Sabemos que se a gente trocar a ordem das fases, a gente consegue fazer com que o sentido do motor gire no sentido horário ou na troca sentido anti-horário. Então, você tem que ver qual é o que você vai querer, né? Qual o sentido de giro que você almeja para poder fazer a sequência de fases da forma correta. Então, a gente viu que tem um campo magnético girante que vai fazer com que fique uma sequência ABC, né? No sentido anti-horário. Então, se você trocar as fases, ele vai girar no outro sentido. Aí é muito importante também definir essas considerações em relação ao projeto. Outro ponto importante é a velocidade síncrona. Quando tem motores de corrente alternada, ele tem um tipo de motor chamado motor síncrono, que ele vai obedecer essa equação aqui, que é 120 F, onde F é a frequência, sobre P, que é o número de polos, e esse N vai ser dado em RPM, que é rotações por minuto. Então, aqui tem algumas características principais, né? Por exemplo, frequência de 60 Hz, 2 polos, então vai ser 3.600 RPM. Se for 60 Hz, porque nossa rede é sempre 60 Hz, né? Então, sempre vai ser 60 Hz em cima, só vai mudar a quantidade de polos. Então, dependendo da quantidade de polos, vai ter uma maior velocidade ou uma menor velocidade. Observando que quanto mais aumenta os polos, mais vai diminuir o valor da velocidade síncrona. Já os motores de indução, que é o nosso caso que escolhemos, ele tem o escorregamento, que é a diferença da velocidade síncrona e a velocidade da rotação do motor. Esse valor, né, do síncrono menos a velocidade de rotação do motor sobre a rotação síncrona representa o escorregamento daquele motor, que ele vai estar entre 2% e 6%, que é necessário para poder ter tensão induzida no rotor. Então, sempre motores de indução vai ter escorregamento. Então, como vamos determinar a rotação do nosso motor? Então, como vimos, a rotação do motor, ele possui 4 polos e a sua rotação nominal é 1.725 RPM. Então, essa aqui é a rotação nominal do nosso motor. Esse dado também pode ser encontrado na placa, aqui, ó, que o valor é 1.725 RPM. Esse valor é a velocidade nominal do motor, né? Lembrando que a velocidade de escorregamento é sempre um pouquinho maior do que a velocidade nominal de rotação do motor. Outro ponto importante é o atrito e o rendimento. Então, o motor, ele tem atrito, né? Por causa da fricção entre as superfícies e a resistência ao movimento. Então, dependendo do motor, o da indução, o motor vai ficar em suspensão em relação ao estator. Então, ele não vai ter atrito entre o rotor e o estator, mas vai ter o atrito no eixo, né, da força para movimentar a carga. Então, essas forças vão fazer com que ele perca um pouquinho da sua potência, por causa também que é uma perda, né, para o motor também. Então, e o rendimento vai ser a relação entre a potência de saída
e a potência de entrada, porque vai ser diferente a potência de saída da potência de entrada, porque vai ter as perdas. E o rendimento vai ser a relação entre a potência de saída com a potência de entrada. Então, os motores elétricos têm um rendimento bem alto em relação aos motores de combustão, porque combustão tem uma perda bem maior do que os motores elétricos. Então, você consegue ver essas informações na placa do motor também, ou no manual. Outro dado de placa muito importante é o fator de serviço. Então, quando vocês virem um motor, né, vocês vão ver que tem esse FS, que é o fator de serviço, que é um multiplicador da potência nominal, que indica o quanto a carga pode ser acionada continuamente sobre tensão e frequências nominais, e com limite de elevação de temperatura. Nesse caso, o nosso motor terá um fator de 1,25, ou seja, ele ainda pode operar, né, em regime contínuo, ainda 25% a mais do que a potência nominal. Mas lembrando, né, que o motor é projetado para trabalhar na potência nominal dele. E esse fator de serviço é uma tolerância assim, que dá, mas se você continuar trabalhando com esse motor, sempre com essa 25% a mais, você vai diminuir a vida útil do motor. Então, isso não é bom. Você pode utilizar em emergência, precisar acionar o motor um pouco acima da nominal dele, mas não é indicado fazer isso constantemente, porque reduz a vida útil do motor. Outra coisa importante é o regime de serviço. O regime de serviço, ele serve para que, dependendo da característica do motor, porque tem motores, por exemplo, furadeira, que ela não pode ser operada em regime contínuo, né? Você não pode ficar deixando a furadeira ligada o tempo todo. Então, cada motor tem um regime de serviço. Nesse nosso caso, ele terá S1, que significa regime contínuo, ou seja, ele é projetado para ficar ligado por um bom tempo. Então, cada máquina tem sua característica e dependendo da funcionalidade que você deseja daquela máquina, você vai escolher um regime de serviço diferente, dependendo da situação que você deseja. Outro ponto importante é a classe de isolamento. Essa classe de isolamento, ela faz com que determina, né, a temperatura máxima sem comprometer a vida útil do motor. Então, essa classe é definida em relação às funções construtivas do motor. Elas são padronizadas para cada máquina. Então, o motor que a gente está trabalhando, ele tem uma temperatura máxima de 130 graus Celsius e essa temperatura é classificada como classe B. Então, cada temperatura a máxima que o motor vai operar, tem uma classe de isolamento específica. Outro ponto importante é o grau de proteção. Esse grau de proteção, ele é característico, né, daquele equipamento elétrico. E então, esse grau de IP é representado por IP e dois algarismos. O primeiro é em relação à proteção dos sólidos, ou seja, se ele protege contra poeira, se ele pode estar em um local que tem muita poeira ou não. E o outro é em relação aos líquidos, se respingos de líquido vai prejudicar o equipamento ou não, ou ele pode ser até submerso no líquido, que ele não vai ser prejudicado. Então, tudo isso existe no grau de proteção. A categoria é algo bem importante também nos motores. Ela fala sobre a relação entre a rotação e o conjugado, porque à medida que o motor vai acelerando, o conjugado se altera, adquirindo valores diferentes, que vai depender da característica do motor. Então, no nosso caso,
o conjugado de partida será normal, a corrente de partida também não será normal e terá um baixo escorregamento. Isso se caracteriza pela categoria N. O ponto importante, né, é a demanda aplicada. Então, a concessionária, quando se trata de um projeto industrial, geralmente é calculado a carga, né, pela demanda. No nosso caso é bem simples, se trata só de um motor. Então, tem a tabela no nosso livro-texto que mostra esses valores. No nosso caso, a potência do motor do eixo é de 1 CV, que equivale a 1,13, né, kW. O fator de potência, que é o cosseno do ângulo, é de 0,82%, 82. Então, é um valor bem próximo de 1, que o ideal é que o cosseno seja 1, porque assim toda a potência é de potência ativa, né? Quanto mais longe de 1, tem também mais potência reativa. Então, a potência que realmente realiza trabalho é essa a potência ativa. Já em relação ao rendimento, é a relação, como vimos anteriormente, da potência de saída pela potência de entrada. Então, nesse caso, nosso motor tem a potência, o rendimento de 65%, que é um rendimento relativamente bom, mas quanto mais próximo de 1, né, melhor ainda. Já a demanda é dada em kVA, né, que é a potência aparente. Então, se tiver um motor, é 1,38 kVA. Dois motores, 1,10. Porque quando vai aumentando, vai diminuindo o valor. É que tem um fator de utilidade, que é que ele considera que nem todos os motores vão funcionar ao mesmo tempo. Por isso que à medida que o número de motores aumenta, a quantidade de demanda individual diminui, porque não considera que está todos operando ao mesmo tempo. Então, você, por exemplo, tem 3 motores, então você vai multiplicar 3 motores por 0,97 e assim vai, né? Se for 2 motores, então 2 vezes 2,10, então a demanda é 2,20 kVA e assim sucessivamente. Depois que foi projetado o motor, né, precisa fazer o esquema elétrico da partida do motor. Então, esse esquema elétrico foi atendido no caso mais prático, né, que é o exemplo de partida mais prática que tem, que é a partida direta. Tem também outros tipos que vocês viram no decorrer do curso, que é a estrela triângulo, inversora, compensadora, mas a que foi escolhida foi a partida direta, que é bem mais simples, e como a potência desse motor é de 1 CV só, então ele pode ainda ser aplicado à partida direta. Então, aqui está o diagrama da partida. Então, essa partida aqui é a partida direta, que tem o contactor, do juntor, contactor, o relé de sobrecarga e o motor. Bem simples. Então, quando se trata de uma planta industrial, né, tem que fazer os desenhos das instalações que vão ter nela, que trata de quais equipamentos que vão ser instalados e tudo isso. Então, é necessário que faça esse procedimento, né, do desenho das instalações, porque é mais fácil fazer a manutenção, o controle e a automação. Então, geralmente é impresso, né, esse desenho das instalações para que seja possível facilitar o dia a dia do técnico de automação. Então, o layout do local da instalação tem a planta, né, dos pavimentos, os tanques e a esteira transportadora. Tem também a planta baixa, né, com esquema elétrico, que tem os esquemas unifilares, os detalhes do ponto de entrega de energia, as cargas finais da fábrica. Tem o diagrama unifilar, que tem os esquemas de comando das partidas do motor,
detalhamento dos grupos de geradores, os aspectos de montagem. Tem também os detalhes de caixa de passagem, que também compõem o memorial descritivo da instalação. Tem a especificação dos componentes, né, que é os detalhes do ramal de ligação de energia elétrica. Então, tem também os parâmetros do projeto, que é os detalhes dos acionamentos das máquinas elétricas, pneumáticas e hidráulicas. Tem também o manual do usuário para instalação e manutenção, que é os esquemas de ligação do quadro, os medidores, os barramentos e assim sucessivamente. Então, tem aqui a representação do projeto elétrico. Então, tem o desenho aqui de todos os equipamentos que estão sendo utilizados e onde eles estão sendo posicionados. Então, tem a lâmpada de emergência, a linha de referência. Então, tem onde está localizado, né, a numeração de tudo que está sendo localizado. Tem também a parte do diagrama elétrico, né? Esse aqui é o diagrama unifilar. Então, tem aqui dizendo que é o motor, o transmissor, as resistências, a parte da força, de luz. Uma parte bem importante do projeto é os documentos do projeto. Então, quais são os documentos principais que deve ter? O primeiro é o memorial descritivo, né? Que vai dizer todas as especificações técnicas, os cálculos que foram feitos, a compra do material, qual é o fabricante, quantas peças de cada um foram compradas, vão precisar ser compradas. O outro aspecto é a listagem do material, né? Então, tem que ter essa listagem de todos os materiais que vão ser necessários para a realização do projeto. E, por fim, não menos importante, é a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. Quem é técnico, atualmente, antes era todos no CREA, tanto engenheiro como técnico. Mas hoje, quem é técnico faz no CFT e quem é engenheiro faz no CREA, que agora é dividido o ramo de técnico e o ramo de engenheiro. Então, vamos detalhar agora melhor o memorial descritivo. Então, no memorial descritivo, tem textos, né? Tem as tabelas, tem os esquemas representativos, os termos técnicos compatíveis. Também tem que ter as NBRs, que foram referência para fazer aquele projeto, as normas da concessionária que ele utilizou, ou todo o documentário técnico, né? Tem que estar nesse memorial descritivo. Também tem a parte do dimensionamento dos componentes do projeto, além de especificar detalhes da execução da obra, o local onde vai ser a obra, quem é o cliente. Então, tudo isso vai estar no memorial descritivo. Então, ele é bem importante para a parte do projeto. E também é feito, né, a anotação da responsabilidade técnica, que é a ART. O que contém na ART? Ele informa a responsabilidade legal da execução do serviço e também tem descrito o que é necessário, se tem a parte elétrica, se é projeto, se é só projeto e execução. Então, no site você vai descrever também o que vai ser feito naquela obra, né? Naquele projeto, para que tanto você se responsabilize por isso, como fique arquivado o que você está fazendo naquela obra perante o órgão regulador. Depois de todos esses procedimentos que realizamos, por fim, tem a instalação elétrica do motor no campo, né? Então, finalizando esse processo, o técnico da automação deverá ir para o campo, colocar um motor, né? Instalar esse motor, fazer a ligação elétrica, as conexões, testar para ver se realmente está funcionando corretamente. Então, essa é a última etapa do projeto elétrico. Fazer a instalação e fazer toda a parte de estrutura, né, física necessária
instalação e testes para ver se realmente está funcionando da maneira adequada. Então, a gente termina essa aula por aqui, mas ainda essa semana terá a aula da continuação das especificações técnicas de um projeto. Aguardo vocês na próxima aula.